Não, e é um retrospecto, como a gente falava, o São Paulo não ganhou fora de casa nesse brasileiro. O São Paulo ontem, ele tinha 15,3% de aproveitamento em casa. 15,4% de aproveitamento fora de casa. Isso aí deve ter caído ainda mais. É um rendimento patético. Aí, antes de passar para o Mauro, porque até falando da goleada, mas também falando da justificativa do Dorival Júnior, já caiu para 14,2% fora de casa. É um aproveitamento ridículo e ainda mais com a atuação ridícula de ontem. Essa foi a maior goleada palmeirense no Clássico desde a inauguração do Allianz Parque, em 2014. Antes, o Palmeiras havia vencido 2 vezes por 4-0 em 2015 e em 2022, como o Mauro lembrou, uma na final. E o placar entrou para a história do confronto como um dos mais elásticos. Aí o Dorival Júnior, ele foi falar sobre a partida. E nem tem muito o que se explicar quando você leva um 5-0. Vamos ouvir o que disse o Dorival e depois eu quero ouvir o Mauro sobre a declaração do treinador São Paulino. Agora é muito difícil você explicar uma situação. Você vê que em todos os jogos dentro do Morumbi a nossa postura é completamente diferente. E às vezes foge até ao nosso entendimento aquilo que esteja acontecendo quando saímos do Morumbi. Foi comportamental de todos nós. E isso eu incluo todos que fazem parte do nosso grupo de trabalho. Eu acho que é uma responsabilidade que ela tem que ser dividida. Consequências sempre se tem. Agora nós temos que ter equilíbrio. Não é momento para jogarmos tudo no lixo. Ao contrário, vamos saber dividir o que vem acontecendo daquilo que possa melhorar. 3 dias atrás nós fizemos uma apresentação excelente no Morumbi. E aí? Aquilo lá foi para ficar de exemplo, foi para ser super comemorado? Não, no dia seguinte nós estamos trabalhando. Amanhã nós voltamos ao trabalho. É vergonhoso? É. Não é digno de uma equipe como a nossa? Não. E a responsabilidade é muito maior do treinador. Eu assumo isso, eu desde assumir. Agora nós temos que ter consciência que poderíamos ter feito muito melhor. Mas não deixe de enaltecer aqui a postura da equipe do Palmeiras, que foi desde o primeiro ao último minuto de uma equipe que entrou para decidir e nós entramos para jogar. Olha aí, ó, Mauro, ele diz que é vergonhoso, que a culpa maior é dele. Aí já perguntando dele, perguntando também do Abel. Porque o Abel, depois da eliminação da Libertadores, eu não lembro de você estar aqui no pós-jogo, e aí o Piperno mesmo falou que a culpa era do Abel, que a culpa da eliminação era do Abel, que ele não botou o Endrick, que o Endrick tinha que ser titular, que ele só botou os garotos no segundo tempo, que tinha que ter colocado. O Flávio e o Piperno dizem, a responsabilidade da eliminação é dele. Aí eu te pergunto, é mesmo? Dá para culpar o Abel pelo frustrante ano do Palmeiras ou não, diante de tudo que ele vem fazendo no clube? Juntando a sonora do Dorival com a atual fase do Abel Ferreira. Ele é o técnico, claro que ele é responsável. Não é o único, claro, mas ele é o responsável, é evidente. Quando ganha, o mérito é dele. Quando perde, a responsabilidade não é dele. Como qualquer treinador. Ele tem... Mas você acha que ele foi o principal responsável pela eliminação também? Não sei se o principal responsável. Acho que a eliminação do Palmeiras na Libertadores passa por todo um processo de um ano equivocado, decisões das quais acho que ele faz parte. Como não ter contratado adequadamente, o elenco ficou enfraquecido e a forma como o time vinha. O time já vinha mal antes dos confrontos com o Boca. Eu falei aqui antes de começar, esses jogos devem ser empate, jogos de poucos gols, não vão ser os jogões. Palmeiras e Boca. Os nomes dos times, a história das equipes, ela aponta numa direção específica, de grandes partidas. Mas eu avisei que não serão jogões. Jogo travado, jogo amarrado, os dois times têm essa característica, muitas vezes, especialmente esse tipo de confronto, e foi assim, 0-0, 1-1, decisão dos pênaltis, não surpreendeu a quem estava atento. Ele tem uma responsabilidade como qualquer outro, como ontem, o Dorival também tem responsabilidade pelo fiasco. Lógico, não é só dele, é dos jogadores também. O goleiro toma um frango, não é culpa dele, né? O goleiro toma frango de pênalti, não é culpa do técnico. Até porque é esse goleiro que o São Paulo tem, não tem outro. Não dá nem para dizer assim, não, tem um cara lá no gol, lá que fecha o gol e o Dorival insiste nesse goleiro. Não, o goleiro do São Paulo é esse. O Jandrei não é um goleiro que haja um clamor pela presença dele. Então, nenhuma responsabilidade do Dorival, nesse caso, no lance específico. Como erros coletivos e individuais cometidos, que tem o dedo dele, tem a participação dele, mas ele não é o único responsável. Ele é Libertadores, a mesma coisa. Eu vejo da mesma forma. O que eu acho interessante é que, ultimamente,
as coisas erradas no Palmeiras recaem sobre a presidente do clube e menos na comissão técnica. Isso me chama a atenção. Eu acho que a comissão técnica também tem responsabilidade, os atletas também, evidentemente. Não é só a presidente do clube que tem responsabilidade. Você acha que é o quê? Você acha que é a mídia protegendo o Abel ou é alguma coisa para só atacar a Leila? A mídia verde protege o Abel, claro. Tem uma seita de colegas da imprensa que são seguidores assim, do Abel, como do Flamengo tem do Jorge Jesus. Tinha quando estava no Flamengo. Você faz parte. Mas aí você não precisa... O Jorge Jesus você pode... não precisa me atacar num dia que eu assumi uma saudade. Ele não... Eu tô sendo sincero. Ele não citou você. Ele não citou você. Ele quis se referir a você. Sim, mas não citou você. Modo, você sempre fala assim, né? Que a reposição é muito complicada. Sai o Scarpa, que era o maior assistente por 2 temporadas, e sai o Danilo, que chegou aí para a seleção e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo assim, ó, essa briga, porque eu estava fazendo os cálculos. O Arthur foi comprado por quase 10 milhões de euros. O Flaco Lopes, 10 milhões de euros vai dar em torno de, vamos botar 6, vai dar quase 60 milhões de reais. O Flaco Lopes veio por 50 milhões. 50 milhões, já dá 110. Aí você tem Militiel, se você teve Tabata. E não é todo ano que você sai comprando jogador de 50 milhões, 60 milhões. Mas aí o Abel participa. É isso que eu tô falando, botar na conta dele, que não é a Leila assina. Quem pede é o scout do Abel, o Abel, ó, quer o Merentiel. O Anderson Barros, que é o diretor que então, não é a Leila assim, ó, vai lá e compra pra mim o Franco Lopes. Não é a Leila. Talvez ela nem saiba quem é. Exatamente, Eu imagino que ela não acompanha o futebol com essa profundidade para saber que tem um jogador do Lanús que o Palmeiras quer contratar. Imagino que não. Ela tem a rotina dela, inclusive, me parece que não é nem essa. Tabata. Né, de acompanhar jogadores pouco conhecidos no futebol brasileiro. Ela tem... Eu acho que a verdade, eu acho que ela sabe quem é os jogadores do Palmeiras, um ou outro ela conhece. Então, não, claro, isso aí tudo é responsabilidade da comissão técnica. E quando fala que não compra, que não contrata, fala que é ela. Agora, essas contratações todas, a única que foi depois da saída dessa dupla Scarpa e Danilo foi a do Arthur, que é de outra posição. Quer dizer, não houve reposição. Não houve. O Richard Rios não é reposição para o Danilo. Ele foi dado como substituto do Scarpa, né? Não é, pelo amor de Deus. Não é. É outra posição, gente. Eu estava no lado contrário. É outra função. Eu acho que o Arthur caiu também mais de produção, porque quando o Abel tira... Mas você estava falando da seita, muda de lado. Né? Você falou que tinha uma seita dessa imprensa verde. Você acha que eles criticam a Leila para não criticar o Abel? Talvez, sei lá, eu não sei, é pergunta para eles. Tem umas malas aí que defendem Eu sou contra isso, entendeu? Eu sou radicalmente contra. O que eu falei, para não parecer que é o Palmeiras, no Flamengo também. O Jorge Jesus, ele se errasse, não. O Jorge Jesus tem até um imaginário como se ele fosse infalível. Ninguém é infalível, nem o Abel, nem o Jesus, nem o Guardiola, nem ninguém. Nenhum técnico é infalível. Agora, nem todos os jornalistas que são palmeirenses defendem o Abel incondicionalmente. Alguns defendem, sim. Eu acho que ele tem que ser elogiado quando ele merece, tem que ser criticado como qualquer um de nós. Acertou, tá bom, errou, tá ruim, critica, elogia e vamos em frente. Mas não tem melhor que ele, né, Mauro? Pra entrar no Palmeiras hoje? É o que eu falo, porque podem reclamar do Abel. Mas se tirar o Abel também, o Palmeiras... Isso não tá nem em discussão. Não, eu sei. Mas o que eu tô falando é que o trabalho dele é tão bom... Não, mas tem que botar na conta as contratações também, que não dá certo, é conta da comissão técnica. Quando você critica um técnico, um jogador, porque foi mal, não significa obrigatoriamente que ele tem que ir embora. Ele tem que sair. É um momento que o cara... Essa temporada, acho que ele não foi feliz. O Palmeiras, em geral, não foi feliz. Eu acho que isso, para mim, sempre foi um erro. Eu sempre falei aqui. Eu acho que você perder 2 jogadores desse calibre e você não buscar ninguém para a posição do mesmo nível, próximo, eu acho que é um erro de estratégia. Ah, mas o clube tem dinheiro? Bem, você não tem dinheiro vendendo o Endrick, vendendo o Danilo e mais outros que vieram vendidos, então... Realmente, então a situação do Palmeiras não é tão boa financeiramente como a gente imaginava. Foram muito bem vendidos, né? Dinheiro pra caramba. E o Palmeiras não foi atrás. Agora mesmo para contratar o Aníbal Moreno, do Racing, que deve chegar para o começo do ano, fizeram uma proposta na janela abaixo. O Racing pediu mais. Até eu falei aqui, 7,5 eles vendem, né? Ofereceram 5.700. Agora chegaram mais ou menos nessa faixa, 80% dos direitos, 20% pertencem ao News Old Boys. Então o negócio já está engatilhado aí, praticamente pronto, falta sacramentar. Por que não pode sacramentar agora? Porque só na janela de começo de ano. Então por que não foram com mais força nessa contratação para ter esse jogador já nessa temporada, nesse semestre, quando havia tempo? Então o Palmeiras às vezes me parece que barganha muito, sabe? E assim, para você ter jogador bom, se você acha que esse cara é bom, você vai buscar. Não estou dizendo se o Moreno é bom ou ruim, tá? Estou dizendo que é o alvo do Palmeiras, escolheram ele, né? Eu acho que é um bom jogador e tudo, é um volante, tá? É um volante, não é um cara de muitos gols, de muitas assistências, mas ele faz bem ali um papel, talvez imaginem que ele possa ser o substituto do Danilo, que ao contrário tinha chegada boa na área, jogadas de bola parada, fazia gols e tudo mais, né? Talvez até ele possa se adaptar a esse modelo e possa funcionar bem, mas isso só para o ano que vem. Eu acho que o Palmeiras, me parece às vezes que o Palmeiras ele reluta em investir mais pesado.
assim, vendo bem, vendo caro, mas não quero comprar caro. O mercado não funciona assim. Eu também acho que os valores do futebol são completamente fora da realidade, mas ele funciona assim. Então você tem duas opções, ou você vai investir, ou você não vai investir, você vai ter que trabalhar com jogadores numa outra faixa e ver se isso dá certo, entendeu? Mas quando o clube é muito grande, é difícil ser assim, né? Se você levar isso para o âmbito europeu, quando o Real Madrid vai contratar um jogador, ele vai contratar um jogador caro, não quer saber. Ele quer o Bellingham, ele vai trazer o Bellingham. Quando o Manchester City quer um jogador, hoje é um grande também, é a mesma coisa. O Manchester United, o Barcelona, o Bayern de Munique, quero o Kane. Quanto é? Eu vou levar o Kane, o capitão da seleção inglesa. Vou tirar da Premier League, vai lá e tira. Porque chega com grana, chega com proposta pesada, de salário, de multa rescisória, e balança os caras. Eu acho que o Palmeiras, às vezes, é muito comedido. A própria contratação do Arthur, ela bateu na trave várias vezes, né? Vai, não vai ter que contratar. Aí se discutia se podia recontratar, pode. Vendeu, mas agora quer o jogador, só que ele agora não está rendendo. E o Flaco Lopes, acho que é uma situação também que me chama muita atenção, que é um jogador caro, parece que tudo indica, o mais caro da história do clube, né? 10 milhões de dólares, segundo a imprensa argentina lá, eles dão esse valor aqui, os valores parecem um pouco diferentes, mas enfim, é um jogador caro. E ele não tem sequência, não tem muita chance. Por que contrataram? Porque talvez esse cara apareça amanhã metendo gol pra caramba em outro lugar, cara. Sabe? Porque talvez chegue no outro clube, onde vai ter oportunidade, vai ter sequência. Você acha que foi a Leila que descobriu... Não, claro que não. Professor, agora eu queria saber se tem essa conversa, porque quando tem esse problema que aconteceu com a torcida, e de contratação, de não sei o quê, temporada ruim, será que a Leila, quando ela passa as entrevistas, parece que é durona, que é dona de tudo, será que ela senta com a Abel e fala assim, vem cá, estou sendo cobrada por contratações, você me pediu A, B, C, D, F, eu gastei mais de 100, o cheque que assina eu. Eu não sei se tem essa conversa do Palmeiras. Que o Abel podia, não parece que a Leila banca. Que o Abel também podia, assim, se é todo mundo no mesmo barco, podia defender, não, ó, eu também errei, eu pedi um monte de contratações aí, foram feitas, ou eu não utilizo, ou não deram certo, quem tá vendo... Ou pede, ou então, se eventualmente deu o aval, eu imagino que um técnico que tem o tamanho que ele tem no clube, eu acho que um pouco provável que o clube contrate sem a sua aprovação, né? Aí você tem Atuesta, aí você tem Flaco Lopes, você tem Tabata, Merentiel, que foi embora já, e tá tendo bem no Boca, né? Você tem aí... Você tem o próprio Arthur. O Arthur ainda não rendeu tudo, mas o Veiga demorou para render também. O Rony demorou, aí né? Você tem o caso, por exemplo, do Murilo. Esse deu certo, foi uma boa contratação. Um jogador que tá firme no Palmeiras. Ou seja, ganhou uma posição e tal. Porque as entrevistas dela... Todas essas foi a única as entrevistas dela... As entrevistas recente, né? Desse bloco aí. As entrevistas dela são sempre dizendo, não, minha comissão técnica, eles que escolhem. Mas o Abel também não bota a culpa nela, não. O Abel... Não, eu falo que poderia defender. Você acha que ele podia chamar mais a responsabilidade? Mas ele já falou. Não. Ele já falou que acha injusto tanta crítica. Ele já falou, ele não fala assim na lata. Não, ele acha injusto tanta crítica com relação a quando o time joga mal, quando não concordam com a escalação. Eu vou dizer o que eu acho com as entrevistas dele. Ele acha que quem critica não entende absolutamente nada de futebol. Nem os torcedores e nem os jornalistas. As entrevistas que ele faz, lá estão os jornalistas, por isso que eu estou citando os jornalistas. Ele confronta, dizendo, vocês queriam que jogasse o A e perdemos. Vocês queriam que jogasse o B, enfim, todo mundo quer ser técnico. Todo mundo tem sabe? Ele se coloca... Lembra que eu falei com relação às últimas entrevistas da presidente Leila Peleira? Pode ser que elas sejam aquelas pessoas que o conheçam bem de perto. Ela tem as pessoas têm a sensação de humildade e de nobreza. Quem vive com ela pode ter essa sensação. Mas nas coletivas, ela mostra, a meu ver, prepotência e arrogância. Então, pode ser uma falsa impressão. Tá certo? Mas eu tenho essa impressão. O Abel, que eu cansei e canso de elogiar aqui, porque ele faz um trabalho competente, está aí há tanto tempo, conquistou e ergueu troféus. Então, ele é realmente um profissional competente. Vale a pena tê-lo trabalhando no Palmeiras. Né? Ele foi descoberto, veio para o Palmeiras, pegou o melhor elenco, o grande emprego da vida dele e correspondeu. Tá? Até aí está tudo certinho. Né? O Palmeiras foi muito importante na vida dele e ele está sendo importante nesse momento que ele está lá pelo Palmeiras. Mas ele, quase em todas as entrevistas, ele se coloca num pedestal, sabe? Não é assim. Ele tem competência, mas ele também
comete erros ou não. As pessoas podem entender que, olha, ele está demorando muito para tirar este jogador e colocar outro. As pessoas podem entender, jornalistas, torcedores, podem entender isso. Não, mas você falou no começo do programa que eu acho que o Abel, o que ele faz mágica? Não, eu falei que ele já, para muita gente, ele tirou coelhos da cartola. Faz mágica. Não, isso eu não acho, mas eu acho que nenhum treinador ganharia tudo que ele ganhou pelo Palmeiras. Aí eu não sei. No período que ele ganhou. Mas nenhum... É muito difícil. É difícil. 2 Libertadores, Brasileiro, Claro. Copa do Brasil, e permanecer e continuar. Porque tem muita gente que diz, se eu fosse fulano, eu já ia embora, porque eu ia embora no auge. Ele não. Por causa da pandemia também, foi 2 em 1 do Libertadores. Tá bom, mas ele ganhou 2 Libertadores. Tá bom. Ele ganhou 2 Libertadores. Vou embora... Eu acho muito difícil o treinador ganhar tudo que ele ganhou e continuar. Tem isso, porque muitos fazem, vou embora no auge. Eu vou te falar... Tá bom, mas a gente vai pro break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Fala, Vânia. Pra onde? Você colocou correto. Uma proposta ele teve. Você acha que não teve proposta nenhuma para ganhar bem? Pode ser que tenha tido. Mas se você mesmo toda hora coloca a idade dele, talvez 43. Então, ele tenha entendido que ele está num bom emprego, ganhando um dinheirão. O que ele ganha no Palmeiras, pelo que a gente sabe, é um padrão internacional. Ou não? É um padrão internacional que ele ganha no Palmeiras. Não é para fila do desemprego. Professor, a sorte com a competência também ajuda, porque você pega... Ganhou, tá escrito na história. A gente tá falando... Mas assim, parece que tá... A Libertadores em cima do Santos, olha o plantel do Santos, foi uma luta. Foi aquela confusão lá com a bola. E em cima do Flamengo, a conquista tá certa. Se ele não ganha aquele título do Flamengo, eu não sei se Abel chegaria a estar no Palmeiras. Se o Andrés Pereira não escorrega, que aquela temporada foi horrível do Palmeiras. Temporada horrível. Mas você vai ficar recuperando, aí você vai ver vários Libertadores então, porque você fala... que tiveram finais facílimas também. Não, porque eu te falo o que você falou. Várias. Assim, você fala assim, a Libertadores que o Flamengo ganhou com o Jorge Jesus foi fácil? Claro que não. E o do Dorival? Você fala que o do Dorival foi ruim, não jogou nada contra o Atlético Paranaense. Não jogou nada. Eu tava lá na final. Mas o Flamengo correu mais risco de perder a Libertadores pro River do que pro Atlético Paranaense. Claro. Mas era um River Plate. Eu sei que o Atlético teve atual campeão. O Atlético teve um homem a menos. Era um Atlético com homem a menos. O negócio é não correr o risco. Não correr o risco contra o Atlético Paranaense de perder o título. Eu acho que ele já tirou. Ele não teve um bom ano. Não teve um bom... O retrospecto recente... Agora ele podia ser mais solidário, porque contratações vieram com o aval dele, dá mais de 150 milhões. Ele já foi visto, pelo menos por mim, em alguns momentos, puxa vida, tirou coelho da cartola. Tira um jogador, põe outro, tá dando certo, um cara tá jogando, põe o reserva, não muda tanto. Então, a gente vê o que... Estou olhando o jogo. Agora, então, por isso que eu falei, ele já tirou vários coelhos da cartola. O Breno Lopes na final, todo mundo... A final contra o Santos, ninguém esperava que fosse o Breno Lopes. Só que nesse momento não tem sido assim. Então, quando alguém discorda que não é melhor colocar A no lugar do B, poxa, todo mundo está achando que o C não está jogando bem. Tem um cara no banco lá, porque está demorando para mudar. Ele não está tendo, em alguns momentos, a agilidade que já teve. A meu ver... Mas, seguramente, ele, ao ouvir isso, acho que não entende absolutamente nada e quem critica, se quiser, vai fazer um curso de técnico lá em Portugal e começa a trabalhar no cargo. Não é assim. É assim que ele se coloca. Ele não aceita nenhum tipo, nem observação. Você não acha? E ele não concorda. Mas às vezes quando ele é atacado, ele é muito atacado também. Ele é muito atacado também. Respondeu, acho, do jogo. Às vezes eu sou um. Que se eu sou treinador, ficasse me batendo, eu ia bater de volta. E aí ele fala, vai lá ser treinador, então fazer melhor que eu. Atenção. Como ele é atacado, ele tem o direito de responder. Você já me ouviu aqui que eu não sou censor de coletiva. Pode responder o que quiser. E pode perguntar o que quiser. Só que, em função você coloca no ar, a gente, né? Coloca no ar. Olha, vamos ouvir o que ele falou sobre esse assunto. Aí você pergunta para mim, eu tenho que dizer, olha, eu achei que ele foi arrogante nisso. Quer dizer, não estou criticando a resposta dele, só achei que a resposta que ele oferece dá a sensação de que não aceita nenhuma... Sabe aquele garoto que nunca ouviu não? Nunca ouviu não? Porque o que eu acho legal você, por exemplo, eu não gosto que treinador, jogador, fique, tá me atacando. Não, porque a gente tem direito de falar.
O que eu acho legal é isso. A gente fala o que quer, eles falam o que querem. A não ser que comece a ir pro lado pessoal, não é o caso. pro lado. Aí é claro que pode ir para um outro não é o lado, caso. lado até da justiça. Não é o caso. Mas como a gente hoje, graças a Deus, a gente tem força para falar o que quer, que tem aí rede social e tem força, eles também. Eu acho que tem que ser assim, é do jogo. Bateu, leva. Bateu, leva. E é isso. Mas você sabe que na E coletiva... ele tem o direito de falar, ué, quer Claro. fazer vai fazer o curso de treinador. Você acha que é fácil? Na coletiva não tem réplica. Aqui tem. Não por parte dele, né? Do cara que está dando o coletivo. Mas você colocou um trecho, eu perguntado, tenho que falar o que eu achei do que ele falou naquele trecho. É isso. E dá a sensação que nada está errado. Não pode discordar. Discordou, você não sabe nada. Eu não acho isso. Ó, a gente falou aí do Abel Ferreira, antes da gente falar da derrota de virada do Flamengo aí pro Grêmio, vamos mostrar o que o Abel Ferreira falou sobre a vitória ter sido justíssima e também sobre essa oscilação de resultados do time do Palmeiras. A gente que voltou pra Rádio Jovem Pan, deu aqui um problema de comunicação, voltamos pra Rádio Jovem Pan, estamos no ar com a rádio, vamos ouvir aí o Abel Ferreira. Foi um jogo em que preparamos bem, esta equipa tem esta capacidade de resiliência muito forte. A verdade é que depois do jogo do Boca tivemos uma quebra muito grande, porque na minha opinião produzimos o suficiente, mais do que hoje, por exemplo, na segunda parte contra o Boca. Infelizmente não conseguimos, só fizemos um golo. Fizemos inclusive mais remates do que hoje. Mas o futebol tem destas coisas. Foi uma eliminatória difícil, depois, 2 dias depois, com pouco tempo de recuperação, jogámos contra o Santos. Na minha opinião também um resultado que não foi justo, volto a dizer, pela primeira parte que fizemos, pelo número de oportunidades que falhamos, e o nosso adversário com 3, 4 remates conseguiu fazer 2 golos, ganhou. Isso de facto deixou-nos animicamente difíceis. Foi uma equipa, e é uma equipa que começou o ano a ganhar, e isto é um ano longo, desgastante, mas é isto, esta equipa é resiliente, fez um belíssimo jogo no último jogo, uma equipa consistente, com muitas oportunidades, com muita chegada à área. Hoje fizemos 6 golos, um deles anulado, com muito volume ofensivo, com consistência defensiva, e é isso. Acho que foi uma vitória justíssima. Desde que eu sou treinador, as minhas equipas podem jogar mal, o treinador pode substituir mal, o treinador pode escalar mal, os jogadores podem jogar mal, mas esforço e dedicação e entrega nunca faltou a esta equipa, em nenhum jogo, em nenhum. Nem contra o Santos, nem contra o Boca, nem em nenhum. Mesmo nas derrotas, lutámos até o fim. Mas como te disse anteriormente, a cultura de um país, ela não se muda de um dia para o outro, ela muda-se com décadas, com tempo. E eu também não quero mudar nada, eu quero continuar a aprender, continuar a ser melhor treinador e ajudar os meus jogadores, e é nestes momentos de dificuldade e de resiliência que, na minha opinião, se vê quem são os grandes treinadores e quem são os grandes jogadores. E o resto, a prova é ir para dentro do campo em cada jogo que nós fazemos, dar o nosso melhor, mesmo contra essa turbulência toda, né, contra esse barulho todo, com muitos influenciadores de forma negativa, porque infelizmente é assim. Eu sei que a árvore que dá mais frutos é aquela que nós mais batemos para cair. Nem eu, nem o Palmeiras nos últimos 3 anos estava habituado a perder como perdeu nos últimos, mas isto faz parte não só da história do Palmeiras, ganhou umas e ganhou outras, mas nunca ganhou tanto de forma tão consecutiva. Não sou o que eu digo, são factos, mas o que mais me enche orgulho é que mesmo em momentos difíceis nós sempre mantemos a união dentro do CT, sempre procuramos trabalhar no sentido de dar a resposta no jogo seguinte. Nem sempre foi possível, em 4 jogos, como te disse, perdemos em cada jogo, mas umas vezes é preciso perder para depois encontrar as soluções, e eu fico acima de tudo contente porque tenho uma equipa com um espírito, uma mentalidade que eu gosto, resiliente e positiva, e isso é o que me interessa. O resto é só o resto. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira fazendo um discurso não igual, claro, mas ele
lembra um pouco o discurso da Leila, que ela falou há pouco tempo, estava comemorando quando saía do rebaixamento. Ele diz: nunca venceu de forma tão seguida quanto venceu nesses 3 últimos anos. Duas Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Estadual. O Palmeiras tinha uma Libertadores até essa geração. Agora tem 3.